Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, queridos e queridas, como é que vocês estão? Bora começar com mais um videozinho agora. Agora nós vamos começar a falar sobre Data Science, vamos começar a falar sobre ciência de dados, né? E não se importem com esse calombo que tem aqui na minha cabeça, é porque eu tomo banho, coloco o fone de ouvido aqui direto na minha cabeça, né? E graças a isso entorta toda a porcaria do meu cabelo. Então parece que eu estou usando uma tiara ou parece que minha cabeça é muito maior do que já é, tá bom? Então agora nós vamos começar a falar sobre essa área que, vamos dizer assim, já é um hype já faz um tempo, né? Não é de agora que começou, é um ramo novo, né? Se tratando da área de computação, é um ramo novo, né? E que abrange muitos conhecimentos, aos quais nós vamos começar a falar sobre eles agora, né? Então, para começar, o que é a ciência de dados? A ciência de dados nada mais é você usar de determinados conhecimentos de várias áreas, né? E três que eu vou especificar aqui mais para frente, para você poder resolver determinados problemas ou poder responder determinadas questões. Então, assim, pelo menos até a literatura que eu vi, né, e cursos que eu também estou fazendo, não tem uma definição exata sobre ciência de dados e nem mesmo sobre um cientista de dados. Mas dá para nós especificarmos um pouco mais o que faz um cientista de dados ou quais são os conhecimentos que o determinado cientista de dados tem que ter, os determinados conhecimentos, né, que o cientista de dados tem que ter, ou pelo menos o mínimo de algumas coisas que ele tem que ter, e o ferramental ao qual o cientista de dados tem que usar, né? Ou ele pode usar, não exatamente tem, ele pode usar, tá bom? Então, vamos para a parte ferramental do cientista de dados, né? Que é algo bem importante. Então, tem aqui um diagraminha aqui que eu vou montar, é uma simplificação da coisa, tá? Mas eu vou começar aqui com a parte esquerda, que é aqui que nós estamos tratando sobre a parte de programação. Então eu realmente vou falar sobre um dos conhecimentos que o cientista de dados tem que ter. Ele tem que saber pelo menos um pouco. Ele tem que saber um pouquinho de programação. Não quer dizer que ele tenha que saber. Quer dizer, não quer dizer não. Ele não tem que saber muito. Ele não tem que saber absurdamente. Né? Nossa, eu vou montar um sistema em Java. Em 3 dias eu vou montar um jogo que é multiplayer e todo mundo pode jogar no mundo inteiro, que eu tenho vários servers espalhados pelo mundo. Não. Mas você tem que saber um pouco de programação, você tem que ter pelo menos o conhecimento, o raciocínio de programação, porque muitas das ferramentas que vocês usam ou vão usar, né? E quando eu estou tratando vocês, e se eu tratar em alguma coisa no termo masculino, né, não, eu estou falando tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, não estou falando simplesmente para homens, estou falando para todo mundo que está me assistindo. Inclusive, quanto mais mulher tiver na área também, melhor, tá? Então, quando nós estamos tratando sobre programação, nós estamos tratando tanto na parte realmente de linguagem de programação, então aqui nós estamos falando sobre R, estamos falando sobre Python, sobre Java, sobre Scala e assim por diante. Então você tem várias linguagens de programação o qual você pode usar para poder resolver determinados problemas. Tá? E quando nós estamos tratando sobre cientista de dados, então são problemas um pouco mais complexos do que um analista poderia resolver, por exemplo, simplesmente usando um Excel. Quando nós estamos tratando sobre a parte de programação também, nós estamos tratando sobre a questão do Big Data, que em uma definição bem simples é quando você tem muito dado, não digo informação, porque informação é quando você consegue pegar aqueles dados e transformar em algo útil. Né? Então, um monte de tag jogada são só dados. Quando você tem informação é quando você consegue construir alguma coisa com aquilo. Então, está tratando de Big Data, são várias definições que também temos no mercado, em livros, em literaturas, mas eu posso falar assim a grosso modo, que é quando você tem tanto dado que ele vem numa velocidade tão rápida e ele vem num volume tão grande que você no seu computador não conseguiria processar. Você não conseguiria processá-lo pelo menos num tempo hábil, num tempo humanamente visível e perceptível.
Então você precisa de uma estrutura muito grande, você precisa de uma linguagem de programação, né? Não só uma linguagem, você precisa de uma estrutura muito grande para você poder trabalhar com esse tipo de dado, com esse volume de informações. Né? E também aqui, quando nós estamos tratando sobre Big Data, também nós estamos tratando sobre Machine Learning. Né? São ferramentas que compõem a ciência de dados. Tá? Não quer dizer que só porque você sabe Big Data, ou só porque você sabe Machine Learning, que você seja ou que você seja um cientista de dados. Pode ser que você se torne um, mas não quer dizer que você é um. Beleza? Então nós estamos tratando aqui sobre Machine Learning. Então nós estamos não simplesmente só falar que você vai pegar uma ferramenta do Python, sei lá, um TensorFlow, um Scikit-Learn, ou alguma coisa do R mesmo, que já vem direta no R, e você vai jogar aqueles dados dentro daquela função e ele vai te retornar um modelo. Não só isso. Aqui, quando nós estamos tratando sobre Machine Learning, é você entender o porquê que você está usando aquela ferramenta. Por que você está usando uma ferramenta e qual que é o problema que você pode resolver com essas determinadas ferramentas? Ah, então eu vou estar tratando, por exemplo, de um problema de classificação. Eu vou estar tratando, por exemplo, de um problema de regressão. Então, classificação, eu estou classificando, por exemplo, se é cachorro ou se é cavalo. No regressão, eu vou estar retornando um determinado número. Né? Então, eu vou ter um problema de clusterização, eu preciso segmentar as minhas informações. Ah, eu vou trabalhar, por exemplo, com imagem. Eu quero desenvolver um sistema ao qual ele vai ajudar, por exemplo, pessoas e médicos a diagnosticarem problemas de saúde, um câncer, algum outro problema, por exemplo, sei lá, um problema de catarata, a pessoa vai bater uma foto e vai saber, em cima dessa foto, se a pessoa pode ter algum problema de catarata ou não. Né? São N coisas que podem existir e que você pode resolver com Machine Learning, Deep Learning e assim por diante. Tá bom? E é lógico, você entender um pouco sobre ETL, que é você poder entender como você transforma esse monte de dados em dados significativos para você poder transformar em um modelo matemático e assim por diante. Tá? Então eu tenho aqui o grande círculo, que é o círculo da programação. Beleza? Agora nós vamos para um segundo círculo, né, que eu vou desenhar maior aqui para ficar melhor, que é a parte da matemática. Né? Matemática. Isso é muitíssimo importante. Não só você saber as 4 operações matemáticas. Né? Isso daqui já é um bom começo. Só que quando você está tratando sobre a parte matemática, né, eu não estou tratando só sobre continhas de mais ou menos. Estou tratando sobre a parte da estatística. Então, quando você está entrando na parte da estatística, né, você não é simplesmente só saber porcentagem ou saber proporções. Né? Não só isso, é você entender, não só você fazer o cálculo, mas você entender por que você vai usar uma média. Eu não tô, desculpa, meu nariz está coçando, tá? Foi mal, vou enfiar o dedão no nariz mesmo. Não só entender sobre a média, média geométrica, média harmônica, não só isso, mas você entender o porquê que você está usando essa média, o porquê que você vai usar essa média. Além disso, você entender, por exemplo, sobre distribuições. Né? Você tem uma distribuição normal, uma distribuição para a direita, uma distribuição para a esquerda. Você saber, por exemplo, sobre unidades de distribuição, né? Medidas de distribuição. Então, não estou falando simplesmente só sobre o range, né? Só sobre o intervalo. Estou falando, por exemplo, sobre a variância. Né? Estou tratando, por exemplo, sobre desvio padrão. Você entender qual é a diferença de uma variância de amostra, de um desvio padrão de amostra, de um desvio padrão de população, você entender a diferença entre população e amostra, você entender um pouco sobre a questão de amostragem, você entender sobre dados de treino e dados de controle. Tudo isso você aprende na parte de estatística. Tá? Então nós estamos falando sobre inferências, nós estamos tratando também sobre testes de hipótese, nós estamos tratando sobre tipos de distribuição. Então, por exemplo, você tem a questão de, putz, esqueci o bendito do nome, né? Intervalos de confiança, você tem isso. Então, toda a parte da estatística vai te retornar a base para você também entender toda a parte de machine learning, para você entender qual determinado modelo você está querendo usar, que tipo de inferência você está querendo colocar em cima daquilo. Você simplesmente só quer uma análise simples, ou você quer fazer uma determinada
classificação. Então, você entendendo essa parte estatística, você vai saber bem melhor que tipo de modelo matemático, que tipo de algoritmo de machine learning vai ser de melhor uso para você. E além disso, você sabendo disso, você vai saber interpretar a parte matemática dos modelos. Tá bom? Isso, inclusive, é bem interessante. Outra coisa também que vem junto com a parte de matemática, né? Quando eu digo matemática, eu digo uma questão geral, que é a questão de cálculo. Ou cálculos. Né? Então, uma das coisas, duas, que eu acho bem importante, principalmente quando você estiver tratando sobre Deep Learning, uma delas é você entender operações matemáticas de vetores, né? Matrizes e vetores, e outra coisa que é bem interessante você entender também é a questão de derivada. Né? Então, como que você faz para um determinado modelo se adaptar? Né? Como que você faz aquela função progredir, vamos dizer assim, ao longo do tempo para aquele modelo se adaptar de uma forma melhor? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, uma regressão linear bem simples. Então, você vai ter uma funçãozinha linear ao qual ela vai se adaptar ou traçar uma linha sobre determinadas informações que você tem aqui. Então, você tem um eixo Y, você tem um eixo X e você quer saber, sei lá, tipo, o quanto que varia meu preço conforme, quanto de coxinha que eu vendo conforme eu vario o preço, tá? Algo bem besta. Então, por exemplo, onde que ficaria a melhor linha que eu poderia traçar aqui? Eu poderia traçar uma melhor linha aqui? Ou será que essa seria a melhor linha? Ou será que essa seria uma linha melhor? Né? É lógico, se você pegar essa informação, você simplesmente jogar em uma função LM do R, por exemplo, que é para você ter um modelo linear, o modelo em si ele já faz todo o cálculo matemático para você. Mas é bom você entender desse quesito, não exatamente só calcular. Calcular, se você souber calcular, já é uma ótima. Mas se você entender o que está acontecendo na hora que você vê, mais para frente, quando vocês estiverem estudando ali parte literária mesmo, vocês chegarem na parte matemática, vocês entenderem o que vocês estão fazendo, é algo muito melhor, vai ajudar muito vocês, tá bom? E agora por último, mas não menos importante, que eu acho que essa é a parte mais difícil, não quer dizer que seja impossível, mas é a parte mais difícil, porque afinal de contas, dificilmente você vai aprender isso, por exemplo, numa faculdade ou no curso, que é o conhecimento do negócio. E por que é muito importante você entender sobre o negócio ao qual você está trabalhando? Porque determinadas análises são mais importantes para um negócio do que para outro. Então, o risco, por exemplo, de você errar num teste de hipótese no negócio A é muito pior do que você está no B. Isso é um exemplo bem besta. Né? Então, o que seria um teste de hipótese, por exemplo? Um exemplo bem bobo que eu já vi, bobo no sentido de ser simples. Vamos dizer que eu tenho uma pizzaria aqui no bairro e a pizzaria diz que ela entrega, em média, em 20 minutos. E ela tem um desvio padrão, né, de 3 minutos. Por exemplo. Né? Então, ela fala que ela entrega, em média, em 20 minutos. A média das entregas dela é 20 minutos e o desvio padrão dela é de 3 minutos, por exemplo. Aí eu falo assim, não, pode ser que, né, eu assumo que a média, na verdade, não seja essa. Né? Então eu vou fazer uma determinada análise, vou verificar eu vou verificando, né? Aí vai chegar uma hora que eu vou ter uma média, por exemplo, uma média amostral, que eu vou ter, sei lá, tipo de 22 minutos, né? Em cima disso. Aí, graças a isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste, né? Para poder saber se esses 22 minutos não foram simplesmente algum determinado valor que pode estar dentro desse intervalo, né? Ou por sorte, né, está dentro desse intervalo, ou se realmente a média ao qual eles estão entregando é maior. Então eu vou fazer um teste de hipótese. Né? Então esse tipo de conhecimento é um conhecimento matemático. Aí vamos dizer assim que você tem um falso positivo. Né? Então existem situações nas quais você rejeita a hipótese nula. Vamos dizer que a hipótese nula, né, é o fato deles terem a média de entrega em 20 minutos. Né? A hipótese, aí
a hipótese que eu estou querendo quebrar é essa, né? Então, a hipótese alternativa seria que a média é maior que 20 minutos. Então, às vezes, existem situações ao qual eu rejeito a hipótese nula, mesmo ela sendo falsa, né? Então, mesmo o fato sendo falso, ou às vezes pode ser que eu aceite a hipótese nula, mesmo ela sendo falsa. Então, às vezes eu erro para mais, ou às vezes eu erro para menos, vamos dizer assim. Então, às vezes eu falo que a média é mais de 20 minutos, quando na verdade a média é realmente de 20 minutos, ou às vezes pode ser que eu fale que a média é de 20 minutos, né? Então eu aceito que a média é de 20 minutos, mas na verdade a média é maior ou ela é menor, por exemplo. Tá? Então, existem situações aos quais determinados erros são mais custosos do que outros. Então, o conhecimento que eu tenho, por exemplo, da empresa A, que um erro deu eu errar, por exemplo, sei lá, tipo, numa determinada estimativa, e para cada porcento que eu erro, por exemplo, custa R$50, por exemplo. E no B, por exemplo, para cada porcentagem que eu erro, ele custa 1.500. Exemplo, é a mesma matemática. É o mesmo rigor que o uso de um para outro, vamos considerar assim. Só que em um caso, o custo é maior do que o outro. Às vezes, pode ser que você chegue e você veja que a variação de determinado negócio, do negócio ao qual você está, ele é muito grande, mas, putz, ele é grande normalmente? Ele não é grande? Né? Um dos cursos que eu estava fazendo, né, que eu vou deixar inclusive o link na descrição, um cientista de dados, ele foi chamado pelo governo lá do Canadá, a parte do trânsito, né, que cuida do trânsito do Canadá, e foi informado que ele tinha a parte de trânsito lá do Canadá tinha muita, eu acho que não lembro exatamente qual que é a cidade, tinha muita reclamação. Então, beleza, ele foi lá, ele analisou as benditas das reclamações, eram mais de 500 mil reclamações. Aí chegou uma hora que ele não estava entendendo exatamente qual era a correlação, quando é que tinha tinha mais informação, quando tinha menos informação. Aí chegou uma hora que o que aconteceu? Ele estava saindo de dentro do ônibus, ele pisou numa poça de água, encharcou o pé, né, os pés de água, e porque no dia anterior, no mesmo dia, tinha tido uma chuva muito forte. E aí o que ele fez? Ele pegou todo o histórico pluvial, vamos dizer assim, todo o histórico de chuvas, e aí ele viu que ele conseguiu correlacionar que quando você tem mais chuvas, tem mais reclamações, porque as pessoas reclamam, por exemplo, quando tem muita neve, quando tem muita chuva, e assim por diante. Veja que assim, você tem conhecimentos as quais nem mesmo o próprio negócio te fornece, né? Mas não te fornece de imediato, mas o clima na questão de trânsito, ele é muito importante. Às vezes, por exemplo, na engenharia, determinados materiais os quais você usa é muito importante, são muito importantes para o que você está trabalhando. Então, às vezes, você vai ter um metal que ele dobra mais, um metal que ele dobra menos, qual que é a cura do cimento, né? Às vezes pode ser que você comece a investigar qual que é o mais barato, qual que é o mais caro, não só no sentido financeiro, mas no sentido de questão de manutenção. Então, você vai ter que fazer todos esses testes, você literalmente trabalha como um cientista em cima das informações e dos dados aos quais o negócio te propõe. Então você vai usar de programação para você poder trabalhar com esses dados, você vai usar de toda a matemática, de sua estatística, de seus cálculos para você trabalhar com aquelas informações, para aquelas informações fazerem um sentido matemático, e você vai usar do conhecimento do negócio, que é para você ver se aquela informação ao qual você tem faz sentido no negócio ou não. E aonde que está o cientista de dados? O cientista de dados está bem aqui no meio. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido que a questão do cientista de dados, ele é uma gama de conhecimentos ao qual você tem que ter para você se enquadrar neste caso. É lógico que aqui nós estamos tratando também sobre pessoas que têm mestrado e etc., mas isso não impede de nós, meros mortais, chegarmos a este nível com um pouco a mais de estudo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido essa parte, e nos próximos vídeos nós vamos continuar falando
sobre esse assunto. Beleza, meus amores? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.